cântabros. Que horror. Ok. Ah, peixe de novo, já que tá fazendo vídeo. Bom, tem vários pontos que dá para levantar sobre peixe que dá para falar. Um deles, ou alguns deles, são referentes justamente ao grupo mais diversificado de todos, não só de peixe como de vertebrata, que é a actinopterígio, né? Aqueles peixes com as nadadeiras raiadas, os peixes ósseos com as nadadeiras raiadas. É um grupo extremamente diversificado. Eu sei que tem pelo menos algum artigo ou outro tratando disso, de por que o grupo é tão diverso, porque tem tanta espécie. Também é um grupo de vertebrado que tem as taxas de substituição mais altas. É aquele que o DNA muda mais rápido. Então isso pode ter alguma relação com essa quantidade muito grande de espécies, com essa disparidade morfológica muito grande. Tem grupos particulares com morfologias ou outras características da fisiologia, etc., muito aberrantes, tipo linguado, que vive de lado, por exemplo, né? Tem aqueles peixes de ambiente árido que se enterram. Na Austrália tem alguns estranhíssimos, tem peixe anual, enfim. Então daria até para pegar grupos particulares ou falar dessa questão, dessa grande diversidade como um todo, por que eles são tão diversos, né? E aí eu acho que tem pelo menos um artigo que puxa para equilíbrio pontuado. Eu não gosto muito de equilíbrio pontuado, eu não acredito muito nisso. Mas enfim, tem toda a discussão. Tem um ponto em particular que seria o ambiente de origem desse grupo, que é interessante porque tem um conflito de dados muito forte. Se vocês vão ver isso nas próximas aulas. Todas as linhagens mais antigas dos Archaeopterygium de hoje em dia são de água doce. Todas. Então parece, né, que o ancestral vivia na água doce, que, óbvio, a origem dos vertebrados é em água salgada, então teria um peixe ido para água doce, e esse peixe de água doce teria que ter voltado para água salgada. E parece que algumas evidências fisiológicas que batem com isso. Parece que talvez os actinopterídeos tenham perdido as vias fisiológicas originais que permitiam lidar com o sal na água, e parece que eles tiveram que evoluir um segundo mecanismo, assim, secundariamente, por causa desse estágio de água doce. Só que se você inclui os fósseis, todas essas linhagens viventes antigas de água doce têm vários parentes, membros, né, que são marinhos. Até aqui no Brasil a gente tem fóssil disso marinho. A gente tem uns parentes da âmia, que é só da América do Norte hoje em dia, aqui no Nordeste do Brasil, né, na Chapada do Araripe. Tem uns bichos enormes até, cabeças de 50 centímetros. Cabeça, tô falando. Então, tem um artigo que fala sobre isso, né, incluindo os fósseis, muda o sinal completamente. O ancestral comum seria de água salgada e não de água doce. Problema, que eu tinha até comentado no vídeo sobre viés do registro fóssil, que eu acho que vou ter que fazer. Alguns ambientes preservam muito melhor que outros. Alguns grupos, alguns modos de vida preservam muito melhor. Eu não sei se tem artigo falando especificamente desse problema quanto a peixes, mas assim, acreditem, bichos de água salgada fossilizam muito mais fácil, simplesmente por estarem na plataforma ali continental. Bichos de água doce estão dentro do continente. Aqueles que vivem mais no interior do continente, área de montanha, não preservam. Então essa superabundância de linhagens de água salgada pode ser um viés. Óbvio, eles viveram na água salgada, mas você pode ter tido uma diversidade muito maior em água doce que simplesmente não está registrada pelos fósseis. Então eu não compro que o ancestral dos actinopterídeos era de água salgada, apesar da evidência fóssil. E a gente pode puxar até para um outro problema que talvez alguém se interesse, especificamente uma das linhagens de actinopterídeo, que é o Polypterus, que vocês vão falar muito, que é o grupo irmão de todos os outros actinopterídeos viventes. Hoje ele só ocorre na água, óbvio. Hoje ele só ocorre na África, mas tem fósseis na América do Sul também. E eu acho que ainda é a maior linhagem fantasma dos vertebrados, porque ele tem que ter divergido há mais ou menos uns 400 milhões de anos, e os primeiros fósseis parecidos ali são de 100 milhões de anos para cá. Tem muitas linhagens fantasmas no registro fóssil. E só que essa é uma das mais severas, né? Ela recentemente foi quebrada em dois. Por quê? Porque foi identificado um grupo de peixes extintos do Triássico, 250, 200 milhões de anos. Inclusive, eu acho que eles são de água salgada também, que parece que são relacionados ao Polypterus. Inclusive, eles mudam as coisas relevantes sobre a evolução deles. Inclusive,
Algumas coisas que eram interpretadas como plesiomorfias, né, primitivas, assim, antigas do Polípteros, parece que são reversões a julgar por esses fósseis. É interessante. Mas mesmo tendo colocado um ponto, viagem fantasma é aquela parte da filogenia, né, que tem que ter existido, mas você não tem fóssil. Tá? Não tem nenhum fóssil da linhagem do Polípteros até 100 milhões de anos. Apesar de ela ter que ter por uns 400 milhões de anos. Né? Agora tem esse do Triássico. Mas mesmo quebrando a linhagem fantasma no meio, você tem centenas de milhões de anos. Tem um paleozoico quase inteiro que não tem fóssil. Por quê? Bichos aquáticos tendem a preservar melhor que bichos terrestres. Se essa linhagem era predominantemente de água doce, é mais fácil explicar por que não tem fóssil. E talvez esses bichos terem sido preservados do Triássico tenha a ver até com o fato de serem de água salgada. Se não me engano, eles são de água salgada mesmo. Então, você vai para água salgada, é mais fácil preservar. Uma questão geológica, até. Você tem sedimento marinho, né? Invertebrado marinho, dos grupos que melhor tem registro fóssil. Invertebrado com chifre marinho, de plataforma continental. Então, as linhagens fantasmas como um todo poderiam dar um tema nessa coisa do Polípteros também, de falar da evolução deles morfológica, falar desse problema da linhagem fantasma, dessa ideia de que talvez eles não sejam tão basais quanto pareciam os viventes, é curioso. Também tem um trabalho interessante sobre, mais ou menos sobre a origem tetrápoda, né, que o Polípteros ele consegue tolerar um pouco sair da água, e teve um pessoal que criou alguns Polípteros fora da água. E aí eles depois tomografaram os bichos, viram que teve mudança comportamental, perdão. Eles se tornaram mais proficientes para caminhar fora d'água e tiveram algumas mudanças no esqueleto aqui, que é de plasticidade fenotípica isso, né? Daí até especularam no artigo que isso poderia ter ajudado na evolução dos peixes para os tetrápodes. Que é uma coisa interessante, tem a ver com esse políptero. Não sei se vocês vão poder ver polípteros esse ano, talvez ano que vem, mas é um bicho interessante. Então, de peixe ósseo, se me ocorrer mais alguma coisa, eu gravo outro vídeo. Vamos falar de condrictos no próximo vídeo.